pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E vamos lá para mais uma aula aqui no canal Matemática com o Emerson. Desta vez nós vamos estudar sólido geométrico, a parte de volumes. Então a gente vai ver alguns sólidos geométricos, ver aqui como que se calcula o volume deles e aplicar em questões de concurso. Então vamos lá, vamos para a aula. Então, sólidos geométricos. Vamos ver aqui o paralelepípedo. O que é o paralelepípedo, esse nome difícil de falar? É essa figura azul que vocês estão vendo aí, tá? Ele é o formato de uma caixa, como se fosse uma caixa, e ele é um sólido, porque ele é todo completo. Ele é fechado tanto embaixo, nas laterais e em cima. Então, nós chamamos isso aí de um paralelepípedo, como se fosse uma caixa de sapato, ou um bloco ali de concreto, ou um bloco de metal. Aqui você vê ele na figura em 3D, e aqui é ele onde a gente vai ver as linhas deles, a aresta. Então nós conseguimos perceber que ele tem aqui na frente, ó, esse A, ele é o comprimento, nesse caso aqui é essa parte aqui da frente. Nós temos aqui que está como se estivesse apoiado em cima de uma mesa, a largura dele, que é o B, e aqui a largura dele representada em 3. E lógico que como ele é uma caixa, ele se eleva um pouco da base. Então aí nós chamamos a altura dele, a altura que no caso aqui é 2 e é C. Para calcular o volume de um paralelepípedo, nós bastamos multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. Só isso. Ou seja, traduzindo, a gente calcula a área da base e multiplica pela altura. Porque é como, imagine que essa caixa ela está vazia, ela está aberta, ela está vazia. A gente quer encher ela por todo. Vamos encher ela com água. Quando coloca a água dentro dela, você percebe que o nível da água vai subindo e preenchendo ela. Esse nível aí, até onde chegar a altura, é o que nós chamamos de volume. Ali cabe tantos litros de água, ou o volume de água que cabe ali, ou o volume de um material que cabe ali dentro. Então, por isso que nós temos que saber a base, que é a aula da base. Lembrando aqui, ó, se você não sabe o que é a área, aqui eu vou deixar um card onde você estuda a área das principais figuras. Então, a área, no caso de um retângulo que tem aí, é base vezes a largura, tá? Como se fosse essa base aqui que está embaixo, vezes a largura. Seria o A vezes o B aqui. A vezes o B. Como eu tenho a área da base, eu vou subindo o nível. Eu coloco vezes a altura ali, que é C. Então, resumindo, para calcular o volume de um sólido, no caso de um paralelepípedo, também serve para o quadrado, eu vou multiplicar o comprimento vezes a largura vezes a altura. É o famoso CLA. Então, o volume de um paralelepípedo vai ser CLA. O comprimento vezes a largura vezes a altura. Um exemplo aqui, então, vamos substituir. Vai ser o volume, que é o V, desse objeto, do paralelepípedo, eu prefiro desenhar para ficar melhor, vai ser 4, ó, comprimento, vezes a largura, que é 4 metros, perdão, vezes a largura, que é 3 metros, vezes a altura, que é esse pedaço aqui, ó, que é 2 metros. Fazendo isso, fica fácil. É só multiplicar os números, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Metro vezes metro dá metro ao quadrado vezes metro, metros cúbicos. Uma coisa que eu tenho que prestar atenção é que o volume ele é dado em metros cúbicos, tá? Porque eu multiplico metro vezes metro vezes metro, eu multiplico ele 3 vezes. Enquanto a área é metros quadrados, porque eu multiplico só a base vezes a largura, para achar a área. Então fica metros ao quadrado. Já o volume não, ele é metros cúbicos, certo? Então isso daqui esse sólido geométrico, esse bloco aqui que a gente pode calcular essa caixa e nós sabemos agora o volume dele. Porém, não existe apenas figuras nesse formato quadrado, existe também o cilindro, que é um corpo redondo. É como se fosse uma caixa oval, uma garrafinha, onde você tem aqui a base de cima e a tampa aqui fechando. Como se fosse uma coisinha de leite, que é a lata de leite lá, ou bem antigamente, quando eu comprava ainda também, quando eu era criança, a mãe mandava comprar óleo, ele também vinha nessas latinhas de óleo. Mas também é um cilindro, certo? Essa figura aqui, ó, ela tem a base de baixo e a base de cima. E em volta dele é redondo. Nós chamamos isso de cilindro, como se fosse um rolo.
E aí, para calcular, é a mesma coisa. Nós vamos fazer a área da base vezes a altura. Então, nós temos aqui um cilindro, tem a área da base vezes a altura. Vamos supor que aqui, faltou colocar a altura, que seja 5 metros a altura que ele tem da base até a outra base. Aqui está apoiado no chão, que tem lá atrás também é um círculo, que está apoiado para ele ficar em pé. E para isso nós temos que calcular a área aqui, ó, dessa região circular, que é um círculo, e para calcular a área do círculo é isso daqui, ó, 2π vezes r ao quadrado, vezes a altura, e vamos multiplicar pela altura. Então o volume do cilindro, você desenha um cilindrozinho aqui, vai ser igual a π vezes raio ao quadrado, vezes a altura. Nós chamamos muitas vezes de h. Como que é aqui que faz, professor? Vamos lá fazer. Vai ficar o π vezes o raio. O raio é essa medida aqui, ó, do centro até a borda da circunferência, 2 ao quadrado, vezes a altura, que é de uma base até outra base, que dá 5. Fazendo esse processo, o volume vai ser igual a π vezes 2 ao quadrado, 4, vezes 5. Volume vai ser igual a 5 vezes 4, 20 π. Tá, nós sabemos que o que é esse π, professor? Esse π, ele é o 3,14. Em alguns concursos vai vir um π igual a 3. E outras respostas ele pode pedir para deixar assim mesmo, 20π, que é para deixar o próprio valor, vai vir com π ali no final. Então nós temos que identificar esses três tipos. Se na questão vier dizendo este daqui, que é o π igual a 3, nós vamos fazer o volume, vai ser igual a 20 vezes 3,14. E aí nós fazemos essa multiplicação. O volume vai ser igual a 20 vezes isso, vai dar 0,826. 2 vírgula, 2 vírgula. Então o volume vai ser igual a 62,8 metros cúbicos. Isso mesmo, então vai ser metros cúbicos. Ah, professor, e se lá disser que o π é igual a 3? Mesma coisa. Volume vai ser igual a 20 vezes o π, que agora é 3. Volume vai ser igual a 60 metros cúbicos. Pronto. E agora você já sabe calcular o volume tanto do paralelepípedo como também do cilindro. Porém, vamos ver como que isso é cobrado em questões, como que isso cai no concurso, como é que eu aplico isso, é cobrado com desenho ali, sem desenho. Muitas vezes vem com desenho e outras vezes vem sem, você tem que estruturar o desenho. Mas vamos para um exemplo aqui. Gabriel irá construir uma piscina com as seguintes medidas: 8 metros de comprimento, 5 metros de largura e 2 metros de profundidade. A capacidade dessa piscina em metros cúbicos será de... Então você observa que já deu metros cúbicos. No caso aqui, nós estamos vendo que é 2 metros de profundidade. O que seria essa profundidade? Seria como se fosse a altura, porque quando a gente tira essa piscina antes de colocar no lugar, nós percebemos que ela é no formato de um paralelepípedo, tá? Como sem a tampa ali. Mas quando eu encher ela, vai ficar nivelada ali. Então, uma questão aí bem fácil de se entender o volume. Eu quero saber quantos metros cúbicos ali de água cabe. Então, vamos lá calcular isso daqui, ó, a capacidade em metros cúbicos. Então, nós sabemos, nós temos aqui a piscina, a própria piscina, ó. Então, a largura é o lado aqui maior, é 5, o comprimento, a largura é 2, e a profundidade aqui, que não dá para vir até o fundo, tá certo, aqui é 8, a largura é 8, o comprimento é 5, e a profundidade que é 2, professor, presta atenção. Então, para fazer o que? Volume, nós vamos fazer o famoso CLA. Volume vai ser igual a 8, comprimento, vezes a largura, 5, vezes 2, que é a profundidade, no caso seria a altura. Multiplicando, vai ficar 8 vezes 5, 40, 40 vezes 2, 80 metros cúbicos. Então, está aqui a nossa resposta, alternativa D. E é assim que é cobrado, é fácil e simples mesmo, pessoal. Não se assuste quando
na questão, você achar tão fácil que você acerta. E agora você vai acertar porque é isso mesmo. É só você fazer o CLA. Isso que é o volume, certo? Se você gostou, deixa seu like, certo? Vamos continuar a fazer mais uma agora com o cilindro. Qual é o volume de um cilindro circular reto, cuja altura mede 24 centímetros e cujo diâmetro da base mede 1/3 da altura? Olha aí, já um pouquinho mais complexa, mas que também se refere a volume. Ele quer saber o volume. Então nós sabemos que o cilindro é esta figura aqui. Ele é como se fosse uma lata de leite ali, onde tem as duas bases apoiadas. Vejam só, para calcular este daqui, nós sabemos aqui que aqui é 24 a altura, ó, a altura, 24 centímetros, porém ele disse que a base, o diâmetro da base, o que é o diâmetro? É esse lado todinho aqui, ó, é de um lado até o outro, esse é o diâmetro. Esse diâmetro aqui, deixa eu fazer melhor, aqui eu tenho um círculo, certo? Fechando lá atrás, imaginando que nós conseguimos ver. E de uma ponta a outra, atravessando o círculo, dividindo esse círculo no meio, nós temos o diâmetro. Então, isso aqui que é o diâmetro. Então, aqui é o diâmetro, toda essa parte. O que nós precisamos para calcular, lembrando que a fórmula para calcular o cilindro, nós vamos usar π vezes r ao quadrado vezes a altura. Então, é πr ao quadrado vezes a altura. Porém, ele nos dá aqui o diâmetro. E o que seria o raio? O que é o raio? O raio, ele é a metade do diâmetro. Então, ele é o diâmetro dividido por 2. O raio, ele é a metade do diâmetro, porque ele pega do centro e vai até a borda aqui, ó. Para todos os lados é o mesmo sentido, porque é um círculo, então vai do centro, e para qualquer lado que ele for, é isso. Então, vejam só, ele está dizendo que esse diâmetro, deixa eu apagar que eu sujei muito aqui, esse diâmetro, ele é 1/3 da altura, ele mede 1/3 de 24. Ora, então ele mede 1/3 de 24. Como é que eu faço isso? Na matemática, esse D significa vezes. Então vai ser 1/3 vezes 24. Traduzindo, vai ser 24 dividido para 3. Fazendo essa divisão, vai ficar 8. Então, nós achamos o diâmetro, esse pedaço daqui até aqui, sendo 8. Porém, nós queremos só a metade, que é o raio. Então, o raio vai ser 4. Ufa, deu trabalho só para montar a questão, mas vamos lá. Agora sim, nós achamos o raio, que é 4. E aí, vamos calcular o volume desse cilindro. Então, o π, veja aqui na resposta, ó, que ele deixou o π. Se ele deixou o π aqui, quer dizer que nós vamos deixar a função em função de π. E vamos só substituir os outros. Então, já vamos colocar ele para o final. O r, o raio, é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 24. Então, o volume do cilindro vai ser 4 ao quadrado, 16, vezes 24, vezes π. E agora é só multiplicar. Vamos fazer essa multiplicação. 24 vezes 16 para achar a nossa resposta. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 1 vezes 24 é o próprio 24. Lembrando que nós temos que pular essa casinha. Então vai dar 4, 8, 3. Então, o volume do cilindro vai ser igual a 384 π metros cúbicos. Porém, ele só deu a resposta, ele quer saber quanto que mede, qual é o volume. Então, é esse daqui mesmo. Não colocou em metros cúbicos, a resposta é a alternativa E, 384. Certo, pessoal? Então é isso. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. E até a próxima aula.